Olha, estou desistindo de tentar convencer os dirigentes do futebol brasileiro a, em lugar de contratar jogador perequeté de outros países sul-americanos, incentivado por esses vagabundos e analfabetos da crônica esportiva televisiva, em lugar disso, os dirigentes de clubes, eu queria convencer eles, devem investir nas divisões de base do futebol brasileiro. Sabe por quê? O futebol brasileiro é o futebol mais vitorioso do mundo. Tem 27 títulos internacionais. O segundo é a Argentina com 18. Tá bom? A Alemanha tem 13, tem 11, a Itália tem 13, a terceira é a Itália. A quarta é a Espanha, tem 12. A Inglaterra tem 5. A França tem 5. O Uruguai tem 7. A mais do que esse doido aí. Mas o Brasil tem 27. E é o único que tem, da seleção principal até os clubes. Eu já disse isso aqui. Só os clubes ganharam 10 Mundial de Clubes. Só a Espanha empata, tem 10 também. Pois bem, eu desisti de tentar convencer os dirigentes dos clubes brasileiros a investir em suas divisões de base, em lugar de trazer jogador perequeté de outro local. Por quê? O futebol brasileiro é o futebol mais vitorioso do mundo. E todas as grandes conquistas, as grandes vitórias do futebol brasileiro, são frutos exclusivos da técnica individual dos craques brasileiros. Todos eles sob o comando de treinadores brasileiros. Ou seja, todo o rosário de vitória, de conquistas do futebol brasileiro, todo ele é fruto dos jogadores e dos treinadores brasileiros. E não de jogadores e treinadores importados. Então o certo é investir em divisão de base para formar outros craques brasileiros. Porque futebol brasileiro é coisa para jogador e para futebol brasileiro. Para jogador e para treinador brasileiro. Só eles entendem a alma do futebol brasileiro. A ofensividade, a criatividade, os dribles, as firulas, as invenções. Só o jogador brasileiro e os treinadores brasileiros entendem. Então eu desisti de tentar convencer os dirigentes. Principalmente agora, quando eu vejo o meu Vasco trazer, de sábado, um volante de 27 anos argentino. Se fosse bom, estava na Europa. E o Atlético Paranaense traz Sidorf. Aí a dose para Leão. Meu amigo, vocês têm que aproveitar os treinadores daqui. Renato Portaluppi deu a lição. Jairzinho deu a lição. Eles conhecem a alma. O Renato Gaúcho, para você ter uma ideia, Renato Gaúcho foi disputar o Mundial de Clube com um time completamente diferente do time que ele jogou há 6 meses atrás. O melhor jogador do time, chamado Arthur, não estava presente. Que faria a diferença. Enfrentou o Real, que joga junto há 3 anos, completinho. Foi 1-0 a pulso, porque os dois jogadores não ouviram o conselho de Zico. Zico diz sempre, jogador que tem medo da bola não pode ir para a barreira, porque tira o corpo e a bola passa. Dito e certo. Além de jogar com 9, porque Luan e Lucas Barros não jogaram bola, os dois ficaram junto da barreira e abriram, a bola passou o gol de Cristiano Ronaldo. Se não, era 0-0 até hoje. Então, os jogadores aliás, o time do Grêmio é fruto do treinador brasileiro. O Botafogo sem craque é fruto do treinador brasileiro. O Corinthians campeão, fruto de treinador brasileiro. Agora veja, o Rueda, eu gosto até do Rueda, com o plantel da porra daquele, caríssimo, cada jogador, não conseguiu ganhar nada. Porque ele não conhece ainda a história do futebol brasileiro. Ele está aprendendo. Na hora que ele botar na cabeça que aquela turma de garoto, Lincoln, né? Daquele Lincoln, é o Vinícius, o Paquetá, é aquele outro centroavante, esqueci o nome agora, que aquela garotada não pode ficar de fora. Na hora que ele olhar a história do Flamengo e descobrir que o Flamengo foi campeão do mundo sem ter um estrangeiro em seu time, na hora que ele descobrir que o futebol brasileiro é coisa para futebol, para jogador e para treinador brasileiro, ele vai acertar. Mas eu desisti, não vou mais dar conselho, contrate quem vocês quiserem contratar. Vocês acharam que deve contratar esse jogador perequeté, esses jogadores refúgio de outros países sul-americanos, contrato. E o resultado, sabe qual é? O brasileiro não está conseguindo.
reviver os seus melhores dias de glória. Porque nós estamos trocando as bolas. Se lembrem, o futebol europeu era o salão de festa do futebol brasileiro, dos clubes brasileiros. A partir do momento que seus clubes começaram a investir e a contratar os melhores jogadores, principalmente do Brasil, os maiores craques do Brasil, depois da Argentina e do Uruguai, ou seja, contrataram a nata dos craques sul-americanos, o futebol europeu, ó, subiu. Aqui a gente faz ao contrário, vendo que a gente tem de milhões, traz para cá um bocado de porcaria. Aí, conclusão, o futebol brasileiro, perde muito do seu nível técnico e da sua condição de derrotar o adversário. O futebol brasileiro é coisa para jogador e treinador brasileiro. Então, não vou mais falar no assunto. Contrato quem vocês quiserem contratar. Agora, lembre só de uma coisa. Esses caras da crônica esportiva televisiva do Brasil não entendem porra nenhuma de futebol. Fica dando corda a vocês para contratar. É sábado, contratar. Pô, Bufarini. Aqui não é uma bufa mesmo. Puta que pariu. Coelá. Pô, aqui também, lá também. Mancoeixo. Mancada. Pô, agora Sidorf. Lá vem de sábado. Puta que pariu. E abandona as divisões de base. Futebol brasileiro, vencedor, encantador, ele é futebol, é um futebol fruto do jogador brasileiro, do treinador brasileiro. Não falo mais sobre o assunto. Tchau, tchau.